Então, senhores, a nossa aula de hoje é sobre semicondutores. Nós já vimos aí teoria de bandas e a partir de agora é a expansão da teoria de bandas justamente para o estudo de semicondutores. Então, talvez demore umas 3 aulas essa nossa introdução aqui a semicondutores. Então, essa aqui é a primeira parte. Nós temos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Então, vamos dar início aqui. Nós vamos ter aqui nessa apresentação de hoje, nós vamos discutir modelos para semicondutores, propriedades dos portadores, semicondutores extrínsecos, distribuição de estados e portadores nas bandas, concentração de portadores em equilíbrio, variação do nível de Fermi com dopagem e temperatura e ação de portadores. Bem, nós não adentramos nesses detalhes de cristalografia, mas eu estou trazendo aqui para vocês uma representação aqui tridimensional do que seria o estudo de cristais. No caso de semicondutores usados em microeletrônica, eles têm que ser cristais unidimensionais, cristais unidimensionais não, cristais monocristalinos, tem que ser formado por uma semente, ele tem que ter uma rede cristalina muito bem organizada para podermos tirar o proveito de todo o conhecimento levantado sobre semicondutores para utilizar esses materiais para fazerem dispositivos eletrônicos. No passado, lá na época de Shockley, eles não conseguiram fazer o transistor MOS justamente por causa da quantidade de defeitos, principalmente defeitos na superfície do semicondutor, que eles tentavam utilizar para fazer os primeiros dispositivos eletrônicos. Então aqui, eu estou apresentando como seria o crescimento de um cristal monocristalino, ou seja, toda a rede cristalina bem alinhada. Aqui nós temos uma representação aqui da largura de banda proibida pela constante de rede do semicondutor. Então, nós temos aqui o germânio. Não, germânio não. Aqui é GaP, porque eu estou sem óculos. Galho fósforo, aqui. Aqui nós temos o silício. Aqui nós temos o germânio. E entre esses núcleos, nós temos as ligas. Então, por exemplo, aonde você vê um núcleozinho aqui nessa rede, você vai ter aqui um monocristal, um cristal formado por um ou dois átomos. E tudo que tem entre dois núcleos é uma liga entre esses dois materiais. Então, aqui mostrando o parâmetro de rede, que é basicamente a distância entre os átomos aqui que formam a rede cristalina, e a energia proibida da rede cristalina do cristal correspondente. Aqui nós temos o silício um pouquinho acima de 1 electrovolt, que é 1.12 electrovolt, mais ou menos, a banda proibida do silício. Aqui o germânio, com aproximadamente 0.5 electrovolt. E temos os outros semicondutores binários e ternários. Então, os semicondutores eles podem ser elementares quando eles são formados por um único átomo, silício e germânio. Podem ser binários quando são formados por mais de um átomo. Ternários, mais de 3, quaternários e assim sucessivamente. Eles podem ser compostos por átomos da coluna 4A da tabela periódica. Da 4A. Eles podem ser formados por átomos das colunas 3A e 5A da tabela periódica. E podem também ser formados por átomos da coluna 2A e 6A da tabela periódica. Então, é isso aqui, essa informação acerca dos semicondutores e dos cristais por eles formados que estamos apresentando aqui neste slide. E aqui nós temos uma representação básica, senhores, do que seria a rede cristalina do silício ou do germânio, ou até mesmo do diamante,
em forma de ligações covalentes. Aqui nós teríamos uma representação bidimensional, aqui seria tridimensional. Tridimensional é um pouco mais complexa de se observar os efeitos, mas aqui, na bidimensional, apesar dela não ser tão precisa, mas nós temos aqui os núcleos dos átomos, que para os nossos estudos eles são imóveis naquela posição na rede cristalina, então eles não sofrem deslocamento, porque nós estamos lidando ali com elétrons que são utilizados para contribuir com a nossa corrente elétrica, ou o acréscimo ou a falta de elétrons. Então aqui, cada uma dessas linhazinhas aqui é um elétron nessa rede. Então, cada átomo ele contribui aqui com 4 elétrons para as ligações covalentes com a rede cristalina. E ele contribui, cada átomo vizinho dele contribui também com um elétron. Então, no final, cada átomo da nossa rede cristalina fica com 8 elétrons na última camada. E aí, se nós podemos ter, por exemplo, vacância de átomos, aonde esses estados eles não vão ficar totalmente preenchidos, mas nós podemos ter também elétrons sendo tirados dessas ligações quando eles ganham energia térmica ou algum outro tipo de energia, pode ser luminosa, pode ser até mecânica. Nós vamos ter a liberação de alguns elétrons e nós vamos ter estados permitidos dentro da banda proibida quando nós tivermos estas situações aqui, como de vacância ou de um átomo encavalado na rede. Então, nós temos aqui, nessa situação, a nossa rede cristalina com todas as ligações covalentes perfeitinhas, nós vamos ter a nossa banda de valência totalmente cheia de elétrons, ou seja, os átomos estão todos os elétrons estão todos em repouso nos seus estados fundamentais dentro da rede cristalina, e nós vamos ter a banda de condução totalmente vazia. No momento em que um elétron ele deixa ele deixa a sua condição de repouso, ele tem essa ligação covalente quebrada, ele sai da banda de valência e vai para a banda de condução. Na banda de condução, esse elétron ele tem uma infinidade de estados para onde ele pode se movimentar. Então, ele pode ser um agente que contribui com a corrente elétrica. Nesta situação, o semicondutor ele não passa de um isolante, porque os elétrons estão todos fixos aqui na banda de valência, então eles não têm mais para onde ir, enquanto a banda de condução está vazia, e os elétrons também não... Ninguém vai para canto nenhum porque não tem nada aqui em cima. Mas a partir do momento que um elétron sai da banda de valência e vai para a banda de condução, esse elétron ou os elétrons que chegaram à banda de condução vão ter uma quantidade muito grande de estados por onde eles podem se movimentar, e os estados vazios que eles deixaram na banda de valência, eles podem ser eventualmente ocupados por outro elétron que estava lá ligado com a ligação covalente do seu átomo correspondente, mas ele ganhou uma pequena energia e resolveu sair do lugar e foi para ali. Então eu vou ter portadores de carga, tanto na banda de condução quanto na banda de valência, quando os elétrons da banda de valência ganham energia para ir para a banda de condução da minha rede cristalina. Então, senhores, eu vou dando continuidade. Se vocês tiverem pergunta, podem me interromper. Então, as propriedades dos portadores. Quais são as principais propriedades? O portador ele tem massa efetiva, e segundo a teoria de bandas, nós vimos na aula passada como fazer a estimação dessa massa efetiva dos portadores, e eles têm uma concentração intrínseca de elétrons e lacunas. Então, todo semicondutor, na temperatura ambiente,
ele tem uma certa quantidade de lacunas na banda de valência e uma certa quantidade de elétrons na banda de condução, se a temperatura do material estiver acima do zero absoluto. Se estiver em zero absoluto ou abaixo da temperatura de congelamento de portadores, a probabilidade que não exista esses portadores na banda de condução e esses elétrons na banda de condução e as lacunas na banda de valência é muito alta. Então, existe uma temperatura de congelamento, que aí nós vamos ver mais na frente hoje, e que acima dessa temperatura nós vamos ter uma certa quantidade de elétrons na banda de condução e uma certa quantidade de lacunas na banda de valência. E esses elétrons deixam a banda de valência e vão para a banda de condução a partir da geração térmica de portadores, que acontece a temperaturas acima do zero absoluto, em materiais intrínsecos, ou seja, materiais sem dopagem. NI, a partir de agora, sempre que a gente falar em NI, você vai ter que se lembrar, é a concentração intrínseca de portadores de um semicondutor. Então, isso aqui a gente vai usar esse conceito somente para semicondutores. Então, a concentração intrínseca de portadores ela é sempre igual para elétrons e para lacunas. Por quê? Cada elétron que sai da banda de valência e vai para a banda de condução deixa uma lacuna. Então, eles são essencialmente iguais, esses dois números. Bem, a taxa de geração de portadores. A taxa de geração de portadores é quantos elétrons eu tiro da banda de valência e coloco na banda de condução em uma dada situação de alteração termodinâmica do material. Ou seja, se eu aumento ou reduzo a temperatura, eu vou ter uma taxa de geração. E a taxa de recombinação também de portadores. Por quê? Mesmo que eu aplique um aquecimento no material, inevitavelmente, alguns elétrons que estavam na banda de condução, eles vão perder energia e vão retornar para a banda de valência. Então, eu tenho uma taxa de recombinação igual à taxa de geração em equilíbrio térmico. Então, a uma dada temperatura, a taxa de geração é igual à taxa de recombinação. Se eu aumento a temperatura, eu vou primeiramente aumentar a taxa de geração, depois a taxa de recombinação ela vai aumentar até atingir o equilíbrio. Se eu reduzo a temperatura, eu aumento a taxa de recombinação e, eventualmente, para compensar, a taxa de geração vai aumentar. Então, senhores, é uma relação de forças contrárias. Então, a geração ela existe para equilibrar a taxa de recombinação. O processo de recombinação depende da probabilidade de um par elétron e lacuna se encontrarem. O elétron ao decair para o estado da lacuna. E o elétron decair para o estado da lacuna. Depois de determinado tempo, a uma dada temperatura. Então, não importa qual a temperatura você esteja, a menos que você tenha feito aqui um plasma desse material, aumentou essa temperatura a um nível tão alto que você ionizou de vez as partículas e você criou um gás, criou um plasma, aí não faria sentido. Mas enquanto ele for sólido, e aqui eu estou falando antes das temperaturas de fusão do material, senhores. Enquanto ele for sólido, eu vou ter no equilíbrio sempre a geração térmica igual à recombinação térmica. A taxa de geração igual à taxa de recombinação. E aqui nós temos a representação aqui da energia proibida de cada um desses três semicondutores. Isso aqui nós já vimos anteriormente. Mas aqui também tem um dado interessante, que é a quantidade de portadores à temperatura ambiente. Cadê? Deixa eu ver. Tá, a quantidade de portadores, exatamente, de portadores
no material intrínseco aqui do silício, aqui do germânio e aqui do arseneto de galho. Vocês percebam o seguinte, que quanto maior a banda proibida do material, menor vai ser a quantidade de elétrons na banda de condução ou a quantidade de portadores intrínsecos do material. Então aqui, ó, a do silício, 1,12 eletronvolts, menor do que a do arseneto de galho. Então o silício tem 4 ordens de grandeza a mais de portadores a temperatura ambiente do que o arseneto de galho. E o germânio ele tem uma banda proibida praticamente quase a metade da banda proibida do silício. E ele tem 3 ordens de grandeza a mais de portadores livres à temperatura ambiente. Aqui a quantidade de portadores livres ela também é influenciada pela massa desses portadores. Então a massa específica. Então temos a massa específica do germânio para elétrons e para lacunas, a massa específica do silício para elétrons e para lacuna, e a massa específica do arseneto de galho para elétrons e para lacunas. Na verdade, essa aqui é a massa específica relativa à massa de repouso do elétron. Não seria a massa específica real da partícula, que a massa específica é uma entidade matemática apenas. Então, no silício, a densidade atômica é de 5 vezes 10 elevado a 22 átomos por centímetros cúbicos. A densidade das ligações covalentes é 4 vezes maior do que a densidade atômica do material. Por quê? Porque cada átomo contribui com 4 elétrons para fazer as ligações covalentes. Então, eu vou ter ali uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 23 estados possíveis dentro da banda de valência ou da banda de condução do meu semicondutor. E aí, se nós formos ver aqui a relação entre a quantidade de elétrons, de portadores intrínsecos no silício e a densidade de elétrons existente por centímetro cúbico, nós vamos ter aí 10 elevado a menos 13. Isso aí, senhores, é 0,00301 de relação. Então, essa quantidade aqui, ó, 10 elevado a 10 elétrons ou lacunas por centímetro cúbico é muito, mas muito menor do que a quantidade total de elétrons ali no material. Então, para efeitos práticos, isso aqui é nada. A corrente elétrica que você vai conseguir conduzir com essa concentração aqui é muito baixa. Então, no arseneto de galho, esse número é aproximadamente 10 elevado a menos 17. Então, ó, muito, mas muito menor do que essa concentração. Então, aqui, ó, no silício e no germânio, eles são dopados, saindo aqui dessa propriedade de portadores e vindo agora para semicondutores extrínsecos, que são semicondutores com dopagem. Nós temos aqui o silício e o germânio, eles pertencem à coluna 4A da tabela periódica. E a dopagem deles é feita com materiais da coluna 3A e da coluna 5A da tabela. Os da coluna 3A, quando esses átomos forem colocados na rede cristalina do silício ou do germânio, eles vão colocar uma lacuna na rede cristalina. Por quê? Eles vão contribuir com 3 elétrons e eles vão precisar ainda de um elétron para ficar estável. Então, ele não vai conseguir a estabilidade de um gás nobre. Com a dopagem da coluna 5A, você vai ter um elétron a mais na rede cristalina. E com o arseneto de galho, você faz a dopagem com elementos da coluna 2A, 6 e 2A, da coluna 4 e da coluna 6. Então,
o silício, para ele ficar negativo, ele vai ter átomos dopantes aceitadores. Para ele ficar negativo, na verdade. Aqui. Ele vai ter átomos doadores da coluna 5A, que são fósforo, arsênio e o antimônio. E aí vocês vão ter, cada átomo desse vai contribuir com um elétron para a rede cristalina. Quando você quer fazer uma dopagem para que o silício fique positivo, você tem que colocar átomos aceitadores da coluna 3A, que vão ser, exemplo, o boro, o alumínio, o galho e o índio. E aí, esses elementos eles contribuem com uma lacuna na rede cristalina. A neutralidade de cargas do material é preservada. Então, se você colocar qualquer um desses átomos dentro da rede cristalina do silício, você não vai alterar a carga do material. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que tem dentro, que tem na eletrosfera de qualquer um desses átomos, ela é contrabalanceada pela carga positiva dos prótons. E quando ele deixa uma lacuna ou um elétron livre, a lacuna ou o elétron livre anulam o portador que foi gerado através desse mecanismo. Então, a soma das cargas vai ser sempre nula. Quando eu coloco, por exemplo, um dopante na minha rede cristalina, olha o que acontece com a minha banda proibida. Aqui eu tenho uma banda de um semicondutor, do silício, e aí a banda de valência, o limite superior da banda de valência está aqui, e o limite inferior da banda de condução está nesse nível. Estão separados por 1,12 eletrovольts de energia. Se eu coloco um átomo de fósforo, que é um átomo que vai doar um elétron para a rede cristalina, o átomo de fósforo vai contribuir com o estado permitido a 0,045 eletrovольts abaixo da banda de condução. E aí o que acontece? Eu crio um nível permitido bem aqui, nessa região próximo à banda de condução. E aí o que acontece? Na temperatura ambiente, ou na temperatura acima da temperatura de congelamento portador, a energia que esse elétron precisa para sair do repouso dele, que é o nível fundamental, e ir para a banda de condução é muito pequena. Então, qualquer espirro de temperatura, o elétron sai daqui e vai para cá. Então, na temperatura ambiente, nós dizemos que os dopantes estão todos ativados. Então, cada átomo que eu acrescentar à rede cristalina vai contribuir com um elétron. Isso aqui quando eu faço a dopagem com átomos doadores, como o fósforo. E aí, essa energia é a energia mais ou menos aonde vai estar a energia permitida dentro da banda proibida. É uma estimativa que através da massa específica da carga e dos parâmetros aqui do semicondutor. Então, essa energia ED aqui dos átomos dopantes, ela é uma estimativa mais ou menos aonde ficaria. Mas se vocês prestarem atenção, os valores calculados com esse modelo, ele dá um erro considerável em relação ao valor real. Aqui é onde nós temos a energia, o nível permitido aplicado dentro da banda proibida do semicondutor. E aí, quando nós dopamos o silício com antimônio, nós aplicamos ali um nível permitido a 0,039 eletrovольts da banda de condução. Com o fósforo é esse aqui, 0,045, e com o arsênio é 0,054.
quando eu dopo ele com boro, alumínio, galho ou índio, esses níveis eles são aplicados aqui, próximos à banda de valência. Então, o átomo fica mais ou menos... O átomo não. O nível permitido fica próximo à banda de valência. E aí o que acontece? Um nível permitido próximo à banda de valência, um elétron que está na banda de valência, ele facilmente sai da banda de valência, preenche esse nível permitido, deixando uma lacuna na banda de valência. E aí, quantos níveis permitidos eu aplicar na banda proibida vai ser a quantidade de elétrons que eu vou ter, a quantidade de lacunas que eu vou ter para estabelecer uma corrente aqui nesse material. Então, depende sempre do tipo da dopagem do material. E aqui nós temos basicamente o que eu falei para vocês. Um material dopado com materiais do tipo N e material dopado com dopantes, que vai deixar o material do tipo P. Então aqui, átomos doadores, átomos aceitadores. A zero absoluto, todos os elétrons estão nos seus estados fundamentais, então aqui todos os níveis permitidos estão preenchidos. E aqui os elétrons vão estar todos na banda de valência, no caso do material tipo P. À medida que a temperatura cresce, esses elétrons desse material, eles vão aqui para a banda de condução muito rapidamente, que a energia é muito pequena, que eles precisam para subir. E enquanto, nesse outro caso, os elétrons saem da banda de valência e preenchem os níveis permitidos dentro da banda proibida, que são aplicados pelos átomos aceitadores. E na temperatura ambiente, todos os elétrons de um material tipo N estão ativados, então são portadores de corrente na banda de condução, enquanto todos os níveis permitidos dos átomos aceitadores estão ativados, gerando lacunas na banda de valência. Então, na temperatura ambiente, nós temos essas duas situações. A zero absoluto, esta. Na temperatura intermediária, esta. A temperatura ambiente, podemos considerar que todos os átomos doadores e aceitadores estejam ionizados. E aí, o que seria ionizado aqui nesse caso? É que os elétrons deles estão passeando pela rede e os átomos estão ou com uma carga positiva no caso de átomos doadores ou com uma carga negativa no caso dos átomos de dopantes aceitadores. Bem, continuando aqui. Distribuição de estados e portadores nas bandas. Na aula passada, eu mostrei para vocês como seria a função que determina a quantidade de estados em uma banda de energia. Então, temos aqui o limite superior da banda de condução, limite superior da banda de valência e limite inferior da banda de condução. No limite superior da banda de valência, eu tenho uma baixa quantidade de estados. Mas à medida que eu caminho para dentro da banda até o limite dela, a quantidade de estados permitidos para elétrons vai aumentando. Da mesma forma que no limite inferior da banda de condução, bem na fronteira aqui da banda, nós temos uma baixa quantidade de níveis, de estados. Mas, à medida que eu vou caminhando para dentro da banda, para os limites superiores de energia, eu vou tendo um aumento aqui dos níveis permitidos para que os elétrons ocupem dentro desta banda. Então, aqui para o caso da banda de valência, eu considero energias abaixo do limite superior da banda de valência, e no caso da banda de condução, eu considero energias acima do limite inferior da banda de condução. E aí, a pergunta: quais estados
estarão ocupados por elétrons. Então, eu apresentei na aula passada a distribuição de Fermi-Dirac para vocês. Então, pela distribuição de Fermi-Dirac, eu tenho este modelo para elétrons e este modelo para lacunas. Então, a zero absoluto, a função tem esse formato, e à medida que a temperatura cresce, a função vai ficando com um formato mais distribuído. Como nós vimos na aula passada, dependendo do limite da energia onde eu estou considerando, essa distribuição, essa função de Fermi, ela vai se aproximando da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, acima de 3 electrovolts, com energia de 3 electronvolts acima da energia da banda de valência, com 3 electrovolts a mais, eu posso usar esta simplificação aqui, em vez de usar essa aqui. E para energias menores que 3 electrovolts, menos 3 kT, abaixo do nível de condução, eu tenho que verificar isso aqui, porque eu acredito que seja acima. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Abaixo do nível de Fermi. Aqui seria próximo à banda de valência. E aqui seria próximo para perto da banda de condução. Então, essa relação aqui seria seria o contrário. Seria acima desse valor e abaixo desse valor aqui. Então, eu uso essas simplificações, em vez de utilizar essas duas. E para o nível de Fermi de lacunas, eu posso utilizar esta simplificação. Então, está aqui. Aqui é um material do tipo P. Deve estar aparecendo bem reduzido aí no vídeo de vocês. Deixa eu só verificar aqui. Então, esse aqui é um material do tipo N, onde o nível de Fermi está próximo da banda de condução. Então, a distribuição de estados é dado por essa curva e a distribuição de Fermi é dado por essa outra curva aqui. Então, a distribuição de Fermi para investigarmos a banda de condução é essa aqui. Então, realmente fazia sentido essas desigualdades aqui, então continua sendo elas mesmo. Então, nós utilizamos essa função de Fermi para o estudo feito na banda aqui, na banda de valência, e esse aqui para a banda de condução. E aí, quando nós fizermos a multiplicação dessas duas funções e a integral dessas duas funções, nós vamos obter esta quantidade de elétrons aqui na banda de condução e essa quantidade de lacunas na banda de valência. Aqui é o material dopado com o tipo P. Quando o material for intrínseco e não tiver dopagem, o resultado vai ser o equilíbrio, quase o equilíbrio. Na verdade, ele vai estar em equilíbrio aqui. Número de lacunas igual ao número de elétrons. E quando o material for dopado com o tipo N, a concentração de elétrons vai ser essa aqui, a concentração de lacunas vai ser bem maior do que a concentração de elétrons. E o nível de Fermi para o material tipo N vai estar mais próximo à banda de condução. E para o material tipo P, ele vai estar mais próximo à banda de valência. Vamos dar continuidade aqui. Agora, nós temos aqui um pequeno exemplo que é um bônus aí dos exercícios de vocês. Tem um dos exercícios que o enunciado é esse. Considere o nível de Fermi no nível da banda de condução, ou seja, essa consideração é quando o nível de Fermi do semicondutor estiver em cima aqui da banda. É um material totalmente degenerado já, porque está acima de 3 kT. Então, considerando o nível de Fermi nessa situação,
calcule a probabilidade de ocupação do estado SC mais KT. Então, o nível de Fermi, esse EF é o próprio nível da banda de condução. E o estado que nós estamos querendo calcular a probabilidade de ocupação dele, encontra-se a essa energia aqui acima do nível de Fermi da banda de condução, acima do nível de energia da banda de condução, do limite inferior da banda de condução. Então, eu substituo a energia por SC mais KT, nessa função de Fermi. E aí, substituindo esses elementos, eu vou cancelar aqui o SC com SC, KT sobre KT vai ficar E elevado a 1 mais 1 sobre isso aqui. Então, vou ter aí a probabilidade de 26,89% de ocupação de um elétron a essa energia, de um nível estando nessa energia, sendo que o nível de Fermi do material está exatamente no limite inferior da banda de condução. Então, vocês verifiquem lá qual é esse exercício. Eu não sei qual é o número dele, eu não coloquei, mas ele está na lista de exercícios de vocês. A concentração de portadores em equilíbrio. Como eu falei, para você descobrir a concentração de portadores, tanto de elétrons quanto de lacunas, você multiplica a curva de número de estados pela curva de probabilidade de Fermi. E aí você integra isso desde do limite inferior da banda de condução até o limite superior, que nós podemos utilizar aqui o infinito como sendo o nível superior, porque a aproximação vai ser muito boa. E o número de lacunas vai ser dado pelo produto dessa quantidade de níveis na banda de valência. E o inverso da curva de Fermi para a ocupação de elétrons. E aí você integra desde o menos infinito até o limite superior da banda de valência. E aí você vai ter os números. Esses valores de N e P, apesar de nós termos aqui uma integral, essas funções, senhores, elas não são analíticas. Então, elas só são funções numéricas que são determinadas experimentalmente. Então, esses valores aqui, você não encontra uma relação numérica, quer dizer, uma curva, uma função analítica que possa descrevê-los. Essas curvas, elas são curvas numéricas, calculadas de forma experimental. Senhores, eu vou pedir 5 minutinhos. Voltando aqui, concentração de portadores em equilíbrio à temperatura ambiente. Nós temos esse modelo aqui para elétrons, que vai depender basicamente da massa intrínseca, da massa específica da partícula, para determinar esse NC. E para semicondutores não degenerados, podemos utilizar as relações de Maxwell-Boltzmann. Então, utilizando este valor aqui, esta função aqui para NC, utilizando aqui as funções de Maxwell-Boltzmann exponenciais, para determinarmos o número de portadores no material, o número de elétrons e o número de lacunas, a partir ali da dopagem do material e da massa específica dos portadores que são calculados matematicamente, dependendo do comportamento dele dentro do material. Eu vou deixar esse exercício para vocês, que é mostrar que as relações acima são equivalentes e considerar inicialmente o nível de Fermi igual ao nível de Fermi intrínseco, obtendo o que se deseja obter é a relação de número de elétrons igual ao número de lacunas, que é igual ao número de portadores do material intrínseco.
concentração de portadores em equilíbrio. Então, das relações acima, vamos obter isso aqui, que já era o esperado. E se por alguma maneira artificial a concentração de um dos portadores aumentar, a concentração do outro portador irá reduzir. Então, essa situação ela vai ser válida para o equilíbrio. Mas como que nós podemos observar isso aqui? Então, voltando aqui nessas curvas, você vê que uma maneira artificial é a dopagem do material. Dopei o material com átomos doadores. O material vai ter mais elétrons e, concomitantemente, o número de lacunas dele reduz. No outro caso, se eu colocar mais lacunas, se eu acrescentar lacunas ao material, o número de elétrons reduz. Então, isso aí vocês vão ter essa situação que representa essa afirmação, que aumentando o número de portadores e que mantém essa relação de equilíbrio. Aumentando de forma artificial o número de um dos portadores, o outro vai reduzir, e vice-versa. Então, considerando a neutralidade de cargas do material, equilíbrio térmico e dopagem uniforme, nós vamos ter que a quantidade de lacunas mais a quantidade de elétrons, mais a quantidade de íons doadores, menos a quantidade de íons aceitadores, vai ser igual a zero. Então, se nós somarmos a carga dentro do material, ela vai ser nula. Então, a temperatura ambiente ou maior, todos os dopantes estão ativados. Ou seja, os elétrons que foram oferecidos para a rede cristalina por conta dos átomos doadores vão estar na banda de condução e o átomo que doou aquele elétron vai ficar com uma carga positiva. E vai acontecer o inverso para os átomos que forem aceitadores. Esse valor aqui, senhor, está errado. Assim, não dá para ajeitar aqui nessa equação. Deixa eu fechar isso aqui. Mas esse sinalzinho aqui é negativo. O átomo fica, o íon fica negativo nessa situação. Quando o íon é aceitador. Então, ele vai receber um elétron da banda de valência e o átomo vai ficar com uma carga elétrica negativa e eu vou ter uma carga positiva na banda de valência. Materiais do tipo N, a quantidade de doadores é muito maior do que a quantidade de aceitadores, portanto, a quantidade de elétrons vai ser muito maior que a quantidade de lacunas. Então, aqui, ó, vamos supor aí, eu tenho uma quantidade de doadores 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 é 5 ordens de grandeza maior do que a quantidade de 10 elevado a 10. Então, a quantidade de elétrons, ela vai ser dada basicamente pela quantidade de átomos doadores que eu tenho no meu sistema. E a quantidade de lacunas vai ser dada por essa relação aqui, aonde eu tenho a quantidade de elétrons, que vai ser ND, vai lá para o outro lado da equação, que vai me dar a quantidade de lacunas, mais ou menos. Então, 10 elevado a 10 elevado ao quadrado vai ser 10 elevado a 20. Dividido por 10 elevado a 15, eu vou ter 10 elevado a 5, aproximadamente, lacunas no meu sistema. Então, se eu tiver uma dopagem que deixa o meu sistema com 10 elevado a 15 elétrons, eu vou ter, concomitante, uma quantidade de 10 elevado a 5, aproximadamente, lacunas. Da mesma forma, se o material for do tipo doador, a relação vai ser o inverso. Então, está aqui, ó, essa suposição que eu estava fazendo.
mas eu estava fazendo para átomos doadores. O exemplo aqui que nós temos é para átomos aceitadores. Então, é simplesmente o inverso do que eu estava falando para esse sistema. E esse aqui é válido para esse sistema com átomos doadores, deixando o material do tipo P. E a concentração de portadores em equilíbrio. Em semicondutores não muito dopados, aí é uma situação onde os semicondutores modernos, de tecnologia de fabricação moderna, já não vão seguir essa especificação. Então, essa análise que nós estamos apresentando, ela só é válida em regiões dos semicondutores com baixa dopagem, onde não podemos desprezar a concentração dos portadores frente a concentração de um portador frente à do outro. Não podemos fazer as simplificações assumidas acima na relação de neutralidade de cargas, ou seja, quando eu tenho uma dopagem baixa aqui, vamos supor, da ordem de 10 elevado a 13, ou 10 elevado a 15, ou 10 elevado a 14, 10 elevado a 12, 10 elevado a 13. Eu tenho 3 ordens de grandeza maior do que a dopagem intrínseca do material. E aí, nessas situações, eu não posso simplesmente desprezar o efeito da outra carga. Como é que eu desprezo? Eu simplesmente ignoro que eu tenho uma certa quantidade de elétrons a mais e uma certa quantidade de portadores aqui gerados termicamente. Nessa situação da dopagem não ser muito alta, eu não posso ignorar isso. Então, eu tenho que considerar cada um dos termos. Para considerar cada um dos termos, utilizando esta relação de equilíbrio, substituindo aqui o P pelo proporcional aqui, P igual a N ao quadrado sobre N, que eu vou ter isso aqui. Se eu isolar o N, eu vou ter essa relação aqui para encontrar a quantidade real de elétrons mais aproximada, com uma aproximação melhor do que o modelo anterior. E se eu fizer a mesma coisa para lacunas, eu vou obter esse outro modelo. Então, só lembrando aí que para materiais com baixa dopagem, eu tenho que usar esses modelos mais robustos. E as relações acima têm forte dependência de NI, e esta concentração varia exponencialmente com a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, senhores, a quantidade de portadores gerados termicamente, ele só vai aumentando. De forma que, se eu tiver um material dopado com 10 elevado a 15 átomos doadores, eu vou ter uma certa... eu vou ter aqui uma certa quantidade de elétrons à temperatura ambiente. Mas, à medida que essa temperatura começa a aumentar, eu começo a fazer uma geração térmica de pares elétron-lacunas. Começo a fazer uma geração térmica. Ao ponto da concentração de pares elétron-lacunas pela geração térmica ficar da ordem de grandeza da dopagem. Ou seja, inicialmente era 10 a 10, agora, se aumentar muito a temperatura, ela passa a ficar da ordem de grandeza da dopagem. E se eu continuar aumentando a temperatura, essa quantidade de portadores ela vai crescendo. 10 elevado a 16, 10 elevado a 17, 10 elevado a 18... até 10 elevado a 23. Eu acho que 10 elevado a 23 ela já deve estar o material já deve estar em fusão. Mas aí essa quantidade cresce até o limite, certo? E aí o que acontece? Se o material estiver dopado e o meu semicondutor for aquecido aí a, vamos supor aqui, 500, 550, 600 graus, que ainda não chega à temperatura de fusão do silício, o que vai acontecer é que o meu material... eu vou ter uma quantidade de lacunas igual aproximadamente à quantidade de elétrons novamente, e essa dopagem ela não vai fazer nenhuma diferença no meu sistema, porque eu tenho muito mais elétrons de lacuna do que aquele fornecido pela dopagem, se a temperatura cresce muito.
considerando inicialmente o material intrínseco, então aqui, P igual a N, que é igual a Ni, que é igual a isso aqui. A posição do nível de Fermi intrínseco, que não é a metade da banda proibida, então a gente vai ter um cálculo para chegar aqui, ó, fazendo a igualdade dessas expressões, nós vamos chegar aqui a um nível de Fermi que vai ser dado por aproximadamente o limite inferior da banda de condução, o limite superior da banda de valência, somado dividido por 2, mais 3kT Ln da massa efetiva da lacuna sobre a massa efetiva do elétron. O nível de Fermi intrínseco não é exatamente o valor médio da banda. Deixa eu ver se... Não, depois eu vejo uma situação. Deixa eu procurar aqui. Eu vou procurar aqui só para esclarecer sobre o que eu estou falando. Está aqui, ó. O nível de Fermi intrínseco, esse aqui, EI, ele está em alguma posição entre a banda de condução e a banda de valência. Quando eu considero um material intrínseco, que eu fiz lá aquele desenvolvimento, eu verifico que esse nível de Fermi que eu esperava que estivesse exatamente na metade entre a banda de valência e a banda de condução, ele não está necessariamente na metade. Então ele vai estar aí uma determinada distância da minha banda de valência. Então, a 300 Kelvin, ele está aí aproximadamente 0,0073 eletronvolts abaixo da metade da banda. Então, só para mostrar aqui como faz o cálculo do nível de Fermi intrínseco. E para semicondutores extrínsecos e não degenerados, ou seja, semicondutores não degenerados, o nível de Fermi ele está abaixo de 3kT da banda de condução e acima de 3kT da banda de valência. Então, nesses níveis, o semicondutor é considerado não degenerado. E a degeneração acontece ali para dopagens acima de 10 elevado a 18. Então, para materiais dopados com uma concentração maior do que 10 elevado a 18, eu já entro nos limites de degenerescência quântica. E aí, essas relações elas já não são válidas. A aproximação passa a se perder. É preciso uma análise muito mais detalhista. A função de Boltzmann já não será suficiente. Eu teria que incluir aqui a função de Fermi para fazer a análise e determinar a quantidade aqui de... eu teria que usar a função de Fermi para determinar o nível de Fermi. Aqui eu estou usando a função de Boltzmann aproximada para determinar o nível de Fermi do meu material. Que ele vai ser dependente, primeiramente, do nível de Fermi intrínseco, que é esse que a gente calculou aqui em cima. Dificilmente a gente vai precisar desse nível, mas é bom saber que ele existe, ele é calculado. É bom saber que ele é calculado dessa forma, porque a gente lida com ele quase o tempo todo. E aí, o nível de Fermi do material tipo P ou do tipo N ele vai ser o nível de Fermi intrínseco do tipo P menos kT-Ln da concentração de átomos aceitadores por Ni para o material tipo N vai ser o nível de Fermi intrínseco mais kT-Ln da concentração de átomos doadores por Ni. Então o nível de Fermi do material varia com a dopagem do material. A posição de EF, que é o nível de Fermi com a temperatura do material, considerando o equilíbrio térmico. Então, à medida que a temperatura varia, o nível de Fermi também varia. Então, aqui, ó, você pode fazer essa relação da concentração de portadores sobre Nc e isolar o nível de Fermi, você vai ver ele variando com a temperatura. E aqui é o nível de Fermi, essa função, é o nível de Fermi acrescentado pelo átomo dopante.
Então, esse fator de meio aqui na função de Fermi, ele se deve ao nível ED apresentar uma degenerescência quântica. Isso aqui, senhores, quando ele está falando de degenerescência quântica, a gente entende que é uma situação inesperada. Então, como eu vou reconciliar o meu sistema a uma situação inesperada? Acrescenta um fator de correção. Então, você pode perguntar, existe uma forma da gente determinar esse fator de correção que ele seja meio? Eu diria que a observação, ela nos mostra que, acrescentando esse fator de ajuste aqui, meio, eu vou chegar ao valor que eu estou medindo de forma mais aproximada. Isso aqui, quando nós estamos fazendo um serviço técnico, chamamos de gambiarra. Eu creio, sinceramente, que isso é uma gambiarra. E está aqui ela. Ou seja, este estado pode ser ocupado tanto por um elétron de spin positivo, quanto por um elétron de spin negativo. Isto aumenta a sua probabilidade de ocupação. Então, é mais fácil um elétron ocupar um nível de Fermi desse nível proibido, desse nível permitido dentro da banda proibida, do que um outro nível dentro das bandas de condução ou de valência. É basicamente isso que está sendo apresentado aqui. Então, consideremos o caso do material de silício tipo N sem aceitadores. Então, seria isso aqui zerado, certo? Então, Na seria zero. Então, a resolução desta equação não é trivial, mas pode ser realizada por métodos numéricos. Então, essa equação aqui nós realizamos ela por métodos numéricos. E para descobrir o nível de Fermi a 0 Kelvin, nós vamos ter que o nível de Fermi desses dopantes, eles estão no próprio nível de Fermi de átomos aceitadores, aqueles inclusos lá no limite perto da banda de valência. Para os materiais com átomos doadores, eles vão estar próximo à banda próximo à banda de valência, aqui próximo à banda de condução. E quando a temperatura aumenta, o nível de Fermi passa a ser o nível de Fermi intrínseco do material. Então, isso aqui ocorre com o nível de Fermi dos materiais dopados. Então, se ele é dopado com o tipo P, quando eu reduzir a temperatura para 0 Kelvin, a energia de Fermi vai ficar próximo à energia do nível permitido ali dentro da banda dentro da banda proibida. E se o material for do tipo N, vai ficar próximo à banda vai ficar dentro da banda proibida, próximo à banda de condução. O efeito da expansão térmica do material aumenta o parâmetro de rede. E o que é o parâmetro de rede? É a distância entre os átomos dentro da rede cristalina. E aí o nível da banda proibida, ele vai, dessa forma, ter uma variação com a temperatura, seguindo este modelo aqui. Então, considerando a temperatura ambiente, 300 Kelvin, isso aqui vai estar muito próximo a 0,12. E aí, se a temperatura aumenta ou diminui, a largura da banda proibida também sofre variação. E aqui temos mais um exemplo, mais um exercício resolvido, que é lá da lista de exercícios de vocês. Então, considere um semicondutor silício com Ni 10 elevado a 10 a 300 Kelvin. A banda proibida a 1,12 eletrovolt, uniformemente dopado com Na 10 elevado a 15. Qual a concentração de portadores a 0 Kelvin, a 300 Kelvin e a 600 Kelvin? E qual a posição do nível de Fermi nessas mesmas temperaturas? Então, senhores, nós vamos ter aqui a 0 Kelvin, todos os elétrons congelados e os estados todos ocupados. Então,
N igual a zero, P igual a zero, e o nível de Fermi vai estar no nível de Fermi do estado lá dos átomos colocados pelos átomos aceitadores. A 300 Kelvin, temperatura em que o material foi caracterizado. Então, todos os portadores estão ativados. Eu tenho uma quantidade de lacunas igual ao próprio Na, 10 elevado a 15, e uma quantidade de elétrons vai ser aproximadamente feita através desse modelo, 10 elevado a 10 ao quadrado, dividido por 10 elevado a 15, vai dar 10 elevado a 5. E aí eu calculo o nível de Fermi por esta relação, 0,56 menos Kt ln de 10 elevado a 5. Então eu vou ter 0,2623 eletronvolts. Isso significa que ele está próximo da banda de valência. Está abaixo aqui, ó, do meu limite, do centro mais ou menos da minha banda. E para 650 Kelvin, aí o problema engrossa. Por quê? Nessa temperatura, a concentração de portadores gerado termicamente fica da mesma ordem de grandeza da concentração da dopagem. Aí, senhores, eu vou ter Ni aproximadamente 10 elevado a 15. E eu vou ter que fazer uma relação para encontrar aí esses elementos. Primeiramente, eu tenho Ni, dado pelaquela relação primeira lá que nós verificamos. Quando nós fazemos essa relação Ni a temperatura 1 dividido por Ni a temperatura 2, nós vamos chegar a esta expressão. Nós temos aqui a constante de Boltzmann. Nós temos quem é o valor de Nc e quem seria o valor de Nv. Então, fazendo a relação, eu quero saber como está Ni a temperatura N2 se ela obedecesse esta relação. Então, Ni a temperatura N2 vai ser função da concentração a temperatura 1, vezes essa relação elevado a 3 meios, elevado a isso aqui tudo. Então, quando eu tenho as temperaturas que eu quero estudar, eu venho aqui, substituo as temperaturas, sei a concentração a 300 Kelvin, que vai ser 10 elevado a 10, e eu vou chegar a um Ni, a temperatura de 650 de aproximadamente 3,69, 10 elevado a 15, que é da mesma ordem de grandeza dos dopantes. E aí, para mim encontrar a quantidade de lacunas, eu tenho que usar esta relação aqui. Deixa eu encontrar aqui, senhores. Essa relação aqui, ó. Eu tenho que usar esta relação para encontrar a quantidade de lacunas. Porque a quantidade de portadores ali cresceu muito termicamente. Aí eu uso essa relação, substituo aqui Na, Nd. Nd é zero. Então só tenho Na. Tenho Ni, que vai ser isso aqui. E aí eu faço aqui o cálculo, chego a P igual a 4,23, 10 elevado a 15 lacunas, que é uma quantidade similar à quantidade de elétrons que eu tenho a essa temperatura. E aí, faço essa relação só para ter aqui uma confirmação. Na verdade, eu não vou ter uma quantidade de elétrons similar à quantidade de lacunas aqui por essa relação, só fiz uma aproximação. Mas para mim calcular a quantidade de elétrons, eu teria que usar aquela outra relação, que é essa aqui, que seria mais exato. Aqui eu usei só a aproximação. E de posse da quantidade de elétrons e da quantidade de lacunas, eu calculo o nível de Fermi, que vai ser aproximadamente
0,25 eletrovolts, que vai estar só um pouquinho abaixo do nível de Fermi intrínseco, ou seja, confirmando que com o aumento de temperatura, o material tende a uma condição de material intrínseco novamente. Senhor, e chegamos à ação dos portadores. Então, nós temos ações de deriva, ação de difusão, ação de geração e recombinação. Temos também emissão termiônica, que nós estudamos algumas aulas atrás, tunelamento e avalanche. Então, todos estes são mecanismos de ação de portadores. Então, vamos ver aqui, primeiramente, a ação de deriva. É o movimento de portadores como resposta à aplicação ou presença de um campo elétrico. Então, aplico um campo elétrico e vou ver a densidade corrente que é gerada através desse campo elétrico. Mesmo sem ação do campo elétrico aplicado, os portadores estão continuamente em movimento, devido à energia térmica que recebem. Então, dentro da rede cristalina, os portadores estão num ping-pong ali eterno dentro da rede cristalina, brincando com o potencial elétrico dos átomos. Este é um movimento randômico e sua velocidade térmica pode ser estimada a partir da energia cinética. Então, nós temos aqui a estimativa da energia cinética das partículas e, tendo a energia térmica, por exemplo, dado por essa expressão, substituindo aqui, nós vamos ter que a energia cinética de uma partícula, de uma partícula com essa energia térmica, ela vai estar ali na banda de condução, ela vai ter primeiramente a energia da banda de condução, que foi a energia térmica, que ela utilizou para sair da banda de valência e ir para a banda de condução. Então ela tem essa quantidade de energia, e se ela tiver essa quantidade de energia térmica, aqui em centímetros por segundo e aqui em metros por segundo, a velocidade térmica, na verdade, que é dado por energia térmica, ela vai ter uma energia cinética equivalente à energia da banda de condução mais uma determinada porção de energia, que é a energia cinética. Se ela perde essa energia cinética e fica só com a energia da banda de condução, eventualmente ela emite esse pacote e volta para a banda de valência. E aí ela decai de um elétron como portador para um elétron no estado fundamental que não conduz eletricidade. O movimento dos portadores com e sem campo elétrico. Então, os portadores tendo esse comportamento, na medida que eu aplico um campo elétrico, eu distorço o movimento deles no espaço. Como o campo entre os instantes de colisão, os portadores apresentam uma variação na velocidade térmica dado por essa expressão. Então, eu tenho a velocidade inicial e a aceleração. Só que essa aceleração ela é proporcional ao campo elétrico. E podemos considerar que a média das velocidades iniciais após as colisões seja igual a zero. Então, o elétron, ele colidiu, ele saiu daqui, foi fazendo esse percurso acelerado pelo campo elétrico, colidiu, zerou a velocidade. Colidiu, zerou a velocidade, colidiu. Então, ele vai tendo um movimento muito pequeno e muita da energia dele, cinética, ela vai sendo transferida para os átomos da rede. Isso faz com que a rede esquente. Aí, por isso que quando a gente liga o material e começa a transportar eletricidade através de um determinado condutor ou semicondutor, ele esquenta. Também podemos considerar que a média das velocidades iniciais após a colisão seja zero, isso aqui nós já falamos. Para o campo não muito intenso, a velocidade de deriva dos portadores ainda é muito menor do que a velocidade térmica. Então, senhores, essa velocidade aqui que os portadores vão ter, que é a soma da média desses percursos aqui num determinado tempo, ela é muito menor do que a velocidade térmica que ele tem para sair daqui e colidir com
com cada núcleo do átomo onde ele está preso. Então, o tempo médio entre as colisões dos portadores é dado por tau C. Então, nós vamos ter essa relação e aqui nós vamos ter a velocidade média das colisões. E aí essa velocidade média ela vai ser dada basicamente pelo campo elétrico e a mobilidade. Então, aqui nós temos essa velocidade ela é proporcional à aceleração, que é proporcional ao tempo médio sobre 2. A aceleração vai ser proporcional à carga campo elétrico e à massa específica. E tirando o campo elétrico dessa expressão, que tau C, que é o tempo de colisão, massa específica, isso aqui tudo sobre 2, vai ser o que nós chamamos de mobilidade do portador. Então, essa expressão aqui define a mobilidade dos meus portadores. A velocidade deriva dos portadores é proporcional ao campo elétrico aplicado, ao contrário do espaço livre, onde a aceleração é proporcional ao campo. Este resultado aplica-se a todos os sólidos em geral, dando origem ao que nós chamamos de lei de Ohms. E aí, senhores, a mobilidade dos portadores, como nós falamos na aula anterior, quando nós estávamos vendo o diagrama de bandas bidimensional, que o diagrama de bandas era função do vetor de onda e da energia do elétron naquela banda, nós falamos que a mobilidade ela depende ali do campo elétrico aplicado. Então, se o campo elétrico não for muito intenso, à medida que eu vou aumentando o campo elétrico, eu vou aumentando a mobilidade aqui, a velocidade deriva do meu portador, porque ele tem uma determinada mobilidade. Mas, a partir de uma certa intensidade do campo elétrico, essa mobilidade ela passa a ficar muito menor. E aí eu tenho mais dificuldade para fazer esse elétron se mover e eu chego ao que eu chamo de velocidade de limite. Assim como eu tenho velocidade terminal que faz um paraquedas não cair mais rápido que uma determinada velocidade, acontece a mesma coisa aqui no semicondutor para os portadores, tanto elétron quanto lacunas. No arseneto de galho, lembra que nós falamos lá da mudança de vale? É isso aqui que acontece. O campo elétrico, se ele for muito intenso, ele faz com que os elétrons que estão saindo da banda de valência, eles vão para a banda de condução em um vale diferente do inicial. Quando isso começa a ocorrer, a velocidade, em vez de aumentar com o aumento do campo elétrico, ela diminui. E aí eu tenho o efeito aqui da resistência negativa. Então, isso aqui são confirmações experimentais para campos não muito intensos, aqui do livro de 1998. A mobilidade varia linearmente com o tempo médio entre as colisões. As colisões acontecem com os núcleos dos átomos e com as perturbações no potencial periódico da rede cristalina, espalhamento ou scattering. Então, esse espalhamento, senhores, que é o que acontece quando o elétron se choca, quando a gente diz se choca com o núcleo do átomo, ele não se choca com o núcleo do átomo, porque eles têm um campo elétrico ali, que apesar deles estarem se atraindo, mas se vocês lembrarem lá dos modelos da física, o elétron ele não colide com o núcleo. Ele pode chegar muito próximo, mas aí quando ele chega muito próximo, aquela força de atração se torna uma repulsão. Então ele se choca com o potencial da rede. Então esse espalhamento ele acontece com o potencial oscilante da rede. Então o núcleo está ali oscilando, aí o elétron passa por perto daquele núcleo, então ele sofre ali um choque com aquele potencial, um choque repulsivo.
Isso também acontece com a presença de impurezas, elas vão criar também esses potenciais, e os defeitos cristalográficos, do tipo vacância, discordância e etc. Todos esses elementos eles criam perturbações no potencial elétrico da nossa rede cristalina, e que vai facilitar ou não o choque dos elétrons com essas perturbações na rede cristalina. Então, a frequência da colisão é dada pela soma das colisões de cada tipo. Então, desprezando a frequência de colisão por defeitos cristalográficos, nós temos o tempo de colisão devido a ruído térmico, a agitação térmica, mais o tempo de colisão que é dado por impurezas ali, que é produzido por impurezas no potencial da rede. Então, a mobilidade vai ser a soma do inverso da mobilidade térmica mais a mobilidade aí por conta das impurezas. Dado esse modelo aqui para a energia térmica, então a energia do potencial de uma carga em torno de uma impureza iônica, Então, esse aqui vai ser o potencial em torno da impureza iônica, e a mobilidade ela vai ser dado por esses dois fatores. Uma mobilidade devido à dificuldade de locomoção dos portadores por ruído térmico, ruído ou agitação térmica, e outra atribuído às impurezas da rede. Então, aqui por esse gráfico, nós podemos ver aqui como é o comportamento da mobilidade dos portadores no material. Aqui seria a mobilidade de elétrons no material, dependendo da dopagem. Então, a dopagem de 10 elevado a 19, que é uma dopagem muito intensa. Então, ele tem um certo aumento da mobilidade até uma determinada temperatura, e depois essa mobilidade cai, porque a agitação térmica aqui domina. Aqui a mesma coisa, ele vai tendo um crescimento até uma determinada temperatura, e a continuação do aumento da temperatura faz a mobilidade cair. Quando a dopagem não é muito alta, já nas temperaturas aqui não ambiente, mas acima de 200 Kelvin, eu só tenho uma redução da mobilidade à medida que a temperatura aumenta. E a variação da mobilidade com o nível de dopagem. Então, dependendo da partícula, se é elétron ou lacuna, ela tem uma determinada curva, e também ela vai variar com a dopagem do material. E aí vai depender se ele é germânio, silício, arseneto de galho. Então, nós temos essa curva aqui. E a mobilidade para semicondutores a 300 Kelvin com dopagem de 10 elevado a 16. Então, nós temos essa tabela aqui de dopagem de vários materiais, aonde nós temos a largura de banda e a mobilidade de elétrons e lacunas. Veja aqui que nós temos até no diamante, apesar da banda dele aqui proibida ser bem grande, mas nós temos aqui, talvez se doparmos o diamante. Eu não conheço esse experimento, mas talvez dopando nós tenhamos esse comportamento. E aí temos aqui para o silício, 15 centímetros quadrados por volt segundo. 1.500. E aqui para a lacuna, 450. Um pouco menos de um terço. Então, isso aqui mostra que as lacunas elas são muito menos móveis do que os elétrons na rede cristalina. Então, por isso que para que eu possa criar um dispositivo do tipo P com uma densidade de corrente equivalente àquele do tipo N, eu preciso geralmente uma área, uma largura pelo menos 2 vezes maior para o dispositivo, para poder compensar a redução da mobilidade de lacunas no material. E com relação à velocidade de deriva de portadores em função do campo elétrico do material, nós temos isso aqui, a velocidade de deriva em função da mobilidade e do campo elétrico.
E voltemos à expressão da corrente. Então, a densidade corrente de deriva vai ser a densidade corrente de lacunas mais a densidade corrente de elétrons. E a densidade corrente é dado pelo quê? Carga vezes a velocidade. Então, eu tenho carga vezes a concentração vezes a velocidade. Que a corrente é a carga no tempo, né? A variação de carga no tempo. E aí, ajustando aqui a expressão da velocidade, considerando a mobilidade e o campo elétrico, nós temos esse fator aqui para determinar a corrente. A densidade da corrente, ela vai ser a corrente pela área que eu estou considerando, aonde a corrente é o potencial sobre a resistividade, a resistência desse material. A resistência é dado pela resistividade, o comprimento pela largura do material que eu estou tentando fazer fluir a corrente, e determinamos a resistividade do material dado por ρ, que vai ser 1 sobre a densidade de corrente, volts, dividido pelo comprimento aqui do material. Então, eu vou ter volt por comprimento, vai ser o próprio campo elétrico. Então, vai ter campo elétrico por densidade corrente. Então, se eu substituo aqui a densidade corrente por essa expressão, eu cancelo o campo elétrico de cima com o campo elétrico de baixo, e eu tenho que a resistividade do meu material vai ser dado por 1 sobre Q vezes isso aqui, que vai ser a mobilidade e a concentração de lacunas, mais a mobilidade de elétrons vezes a concentração de elétrons. E chegamos ao exercício, a mais um exemplo aqui, onde a pergunta é: qual a definição de resistência de folha? Calcule a resistência de uma camada semicondutora de 100 micrômetros de comprimento, de 20 micrômetros de largura, tendo como resistência de folha 20 ohms por quadrado. Aqui tem um quadradinho. Então, vocês vão buscar aí qual a definição da resistência de folha. Nós sabemos que esse material aqui, ele tem um comprimento de 100 micrômetros, então você pode ver, você poderia pegar 5 plaquinhas de 20 micrômetros quadrados e colocar uma em sequência da outra, até ele atingir 100 micrômetros. E para você calcular a resistividade desse material, basta multiplicar a resistência de um quadrado desse material, que ele pode ter o tamanho que for, aqui é 20 micrômetros. Então, 20 micrômetros sobre 20 micrômetros. Cada folhinha de 20 micrômetros por 20 micrômetros vai ter 20 ohms de resistência. Como eu tenho 5 plaquinhas de 20 micrômetros, para dar esses 100 micrômetros de comprimento, eu vou ter 5 vezes R. Então, vai ser 5 vezes 20, que eu vou ter um material aí, um resistor de 100 ohms. E o conceito de resistência de folha, vocês procurem aí na literatura, lá nas apostilas que eu passei para vocês. Então, tem aqui mais esse bônus para vocês, que é um dos exercícios da lista que vocês têm para fazer. E eu vou ficar por aqui na aula de hoje. Vou parar nesse momento a gravação